Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, mais uma vez em Josué, capítulo 3, versos 1 a 17. Creio que, como igreja, nós devemos orar mais pelos idosos, orar mais pelas crianças órfãs, pelos órfãos também. São áreas que a gente precisa dar alguma atenção, assim como a área missionária também. Vamos ler, verso 1 ao 17. Josué, capítulo 3, versos 1 ao 17. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sertã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Oremos mais uma vez. Senhor, usa a tua palavra para nos revelar, Deus, cada dia mais, que possamos conhecer sua santidade, a sua fidelidade, a aliança que temos com Ele.
esse Deus fiel, Deus de aliança, que está conosco, que cumpre as suas promessas. O mesmo Deus é o nosso Deus. Ajuda-nos, fala-nos por tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. História maravilhosa. Mais do que história, nós vemos Deus conduzindo o seu povo. Tantas partes aqui importantes, vou destacar mais algumas delas, como, por exemplo, a morte de Moisés. Por falar em morte, eu quero apenas lembrar duas coisas que vivi nesses últimos dias relacionadas à morte de pessoas. Uma foi, acho que dia 24 agora, véspera de Natal, Simone estava junto com o pastor Érico distribuindo algumas feiras do CAEP. E dentre as pessoas que iriam ser contempladas, havia uma família. E tinha um rapaz doente nessa família. E a gente, num dia muito cheio, né, véspera de Natal, a gente muito ocupado, mas Simone preocupada com esse rapaz e disse, vamos fazer uma visita hoje para ele? Aí eu disse, né, hoje, um dia tão cheio, mas Simone orou e disse, Senhor, se for da tua vontade, permite-nos ir lá hoje. E assim foi. Nós fomos, levamos lá uma cesta para aquela família, e também pregamos a palavra de Deus. Falei de Cristo, falei do Evangelho. Era um rapaz enfermo, não tão jovem, mas ele disse que já tinha ouvido aquela palavra e foi uma oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Foi muito marcante para mim. Eu não vou citar detalhes, mas foi uma situação impactante. Eu não esqueci daquele rapaz e continuei orando por ele. E assim, poucos dias depois, nós soubemos que ele foi para a UTI e faleceu. Então, não que tenha sido, eu não sei o que Deus fez naquela visita, mas é um exemplo para nós, né? Um exemplo de que a gente precisa realmente pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Foi muito impactante e desafiador nessa questão tanto da assistência social, quanto principalmente pregação do Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho antes de serem chamadas por Deus. Outra questão também foi agora, acho que foi do dia 31 para o dia 1º, não sei exatamente a hora, mas quando foi no dia 1º nós tivemos a notícia de um rapaz que faleceu ali de Boa Vista, jovem, né, filho da irmã Edilma, que eu conheci quando era pequeno, ele, né, passava em frente da nossa casa. A Edilma nessa época não era nem convertida, mas hoje ela é uma serva de Deus, é da SAF, da Igreja de Boa Vista, e um filho dela faleceu assassinado de forma terrível, agora no início do ano, né? E foi um impacto para nós, estamos em oração por ela. Eu vi que através das palavras dela, ela está confiante, ela sabe que Deus está no controle, é soberano, e na visão dela como mãe, Deus levou antes que ele se perdesse, Então, ela está consolada com isso. Foi Deus que preservou meu filho, para que ele não se perdesse. E só Deus sabe, Deus é soberano. Há momentos que a gente tem que se calar diante da morte, como Arão teve que se calar na morte dos seus filhos. Arão não pôde reclamar, Arão teve que se dobrar diante da vontade de Deus. Assim também nós vamos ver um pouco aqui a reação de Josué diante da morte de Moisés, como ele agiu. Assim também nós devemos agir diante da vida, diante da morte, diante de qualquer coisa que nos aconteça nessa vida. O tema dessa pregação é hora de atravessar o Jordão, a conquista da terra, o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento de algo que Deus prometeu a Abraão inicialmente, a Isaac, a Jacó, que daria uma terra, a terra de Canaã. E aqui é esse acontecimento. Deus está dando ali, faltava o Jordão, eles estavam acampados ali em Sitim. E ali foi o último lugar onde eles acamparam antes de entrar na terra prometida. E corajosamente, Deus levanta Josué, e ser forte, corajoso, e assim ele é um tipo de Cristo.
né? Josué parece com Cristo como general, aquele que é general, vai à frente do seu povo, santifica o povo. Ele circuncida aos filhos de Israel, ele celebra a Páscoa, né? Tudo isso na preparação da entrada da terra. Ele não se aparta do livro da lei. Então, o livro de Josué aponta várias vezes para Cristo. Cristo, quando as tribos recebem cada um a sua herança, mostra que nós também em Cristo temos uma herança para receber. A herança, não a Canaã, aqui terrena, mas a Canaã, a Sião celestial. Haverá uma herança para o povo de Deus. A terra prometida, ela é dada ao povo pela graça. É a graça, eles não mereciam. No Novo Testamento é chamada, né, a graça, o favor imerecido, a salvação é pela graça. Já nesta época era graça, um povo desobediente, muitos morreram, 40 anos no deserto, geração incrédula. Ainda assim o Senhor dá, porque Ele é o Deus da aliança. É aquilo que Ele prometeu mais de 400 anos a Abraão e aos patriarcas, Ele cumpre, não porque o povo era bom, não porque eles mereciam, mas porque Deus é Deus de aliança, Deus de fidelidade, pelas suas promessas. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, pela graça. As promessas de Deus se cumprirão em nós. O céu é verdade. Nós devemos viver buscando as coisas lá do alto, o reino em primeiro lugar. Eu já falei no culto do dia 31 alguns aspectos desse texto, hoje eu vou me concentrar em outros. Eu falei, vou repetir bem rapidamente, sobre o Jordão cortado, aberto ali como o Mar Vermelho, de forma semelhante ao Mar Vermelho. Acho que eu engoli um mosquito, irmãos. Me fez lembrar agora das pragas do Egito, viu? Meu Deus. Sara, depois tu me explica, viu? Que mosquito é esse? Se faz mal, se eu não sei. As meninas que estudam biologia. Então, irmãos, é o Jordão cortado por Deus. As águas que vêm de cima se amontoaram, diz o versículo 13. Eu fico imaginando essa cena. Eu pensei tanto em Jordão nesses dias em Mar Vermelho, que essa noite eu sonhei com coisa parecida. Eu estou pensando direto, né? Eu fico imaginando, meu Deus, como é que essas águas pararam? Foi tipo uma parede, não é? Era cheia, era um tempo de colheitas, o rio estava transbordando. O poder de Deus é muito grande para as águas. Eles passaram ali a pé enxuto, isso é uma maravilha, isso é mostrando o poder de Deus, não só para Israel, mas para todas as nações. Foi um acontecimento, aqui tem, no capítulo 4, verso 24, há uma explicação daquilo que aconteceu, por que Deus fez aquilo. Diz assim, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor, vosso Deus, todos os dias. Foi para isso que Deus fez aquilo, uma demonstração para Israel. Assim como o Mar Vermelho foi uma demonstração do poder de Deus para os israelitas, também para o povo do Egito, as pragas, era mostrando que não há outro Deus como o nosso Deus, quebrando os ídolos do Egito. Aqui também, para que os povos da terra vissem que a mão do Senhor é forte e temessem. Nós devemos temer diante do poder de Deus. Esse era o propósito, a fim de que eles temessem ao Senhor todos os dias. Quando a gente ver o poder de Deus, a gente deve temer, a gente deve dizer, que Deus é esse? Que Deus tão grande, o Deus da aliança, não há outro como o Senhor. Eu quero viver para Ele, eu quero buscar a eternidade. Aponta para Deus, né? Aponta para Deus. Também falei sobre Raabe, uma história linda. Não mencionei a Raabe naquele momento ali, ela age com fé. A Bíblia fala das obras de Raabe, ela entra na genealogia de Cristo, mas tem um detalhe ali que ela parece que ela mente para o povo.
Ela defende os espias, ela os esconde, ela diz que não viu. Então, Raabe, ela é elogiada pela fé, não pelas falhas de caráter que ela tinha. As falhas de caráter que ela tinha era humano. Deus ainda estava certamente trabalhando, mudando. Depois ela se torna uma mulher de fé, uma mulher piedosa, nos mostrando que qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa piedosa. Se Raabe se tornou uma mulher de Deus, entrando na genealogia de Cristo, qualquer pecador será santificado por Cristo, terá perdão dos seus pecados e pode ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Interessante que a má reputação de Raabe não é sempre falada, a meretriz, a vergonha. Há uma lição aqui que eu não quero deixar de falar, é a vergonha do nosso passado. Muitas vezes, quando pessoas lembram, né, do nosso passado, o que fizemos, isso nos entristece, às vezes dá raiva, mas a história de Raabe nos mostra a graça de Deus. Quando pessoas se lembram do nosso pecado, querem nos acusar, nós devemos nos arrepender novamente, ter uma atitude de quebrantamento, mas seguir em frente. E também paciência com os irmãos. Né? Às vezes, quando alguém olha para nós e fala do nosso passado, a gente não tem paciência. Mas tenhamos paciência, porque o que nós fizemos foi feio. O que Raabe fez foi feio, mas a graça de Deus alcançou. Da mesma forma, quando alguém lembrar do pecado nosso, sejamos pacientes, que realmente é uma vergonha, mas o sangue de Cristo cobriu. Raabe é uma nova mulher, assim cada um de nós também devemos nos apegar à justiça, não pelo nosso passado, não por aquilo que fizemos, mas o que Cristo fez em nós. Ainda vimos, santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa é a nossa parte, busquemos a santificação, busquemos o Senhor. Josué foi um líder que buscou a santificação, buscou a palavra, celebrou a Páscoa, circuncidou os homens de Israel, buscando a santificação. Assim também nós devemos fazer. Querer viver para a glória de Deus como Josué viveu. Homem que buscou honrar até a sua velhice. Teve fé desde a juventude. Começou bem, terminou bem, viveu para a glória de Deus. Assim também nós devemos viver como Josué viveu. Bem, hoje eu quero falar alguns outros aspectos, e o primeiro deles está no verso 1, fala sobre Sitim. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Eles falam aí cerca de 3 dias, né? Provavelmente o sentido original é alguns dias, alguns poucos dias. E eles estão ali se preparando para entrar na terra prometida. Quando vissem a arca, deveriam partir e seguir aquilo. Então, esse lugar Sitim, ele é mencionado várias vezes aqui em Josué. Sitim, ele traz memórias não muito boas para o povo de Deus. Então, tem memórias boas, porque foi o último lugar que eles armaram as tendas, dali enviaram os espias, Deus fez grandes coisas ali em Sitim também, mas há muitas coisas terríveis que aconteceram ali, incredulidades, desobediência, e isso que eu quero trazer para nós devemos ter cuidado, porque às vezes antes de chegar na terra prometida é o perigo da desobediência, da incredulidade. O Jordão estava bem ali, a terra prometida do lado, mas Sitim, foi em Sitim que eles fizeram coisas terríveis. Às vezes é assim, a gente está bem pertinho da bênção e não persevera. Às vezes, né, nós estamos ali no momento de comunhão com Deus, em fidelidade, de repente o pecado estraga tudo na nossa comunhão com Deus. Então tenhamos cuidado. Sitim nos remete a isso. Tenham cuidado com o que aconteceu em Sitim. Traz à memória o episódio anterior sobre a prostituição dos israelitas.
uma prostituição física e espiritual. Está ali narrado em Números 25, todo o capítulo, especialmente os versos 1 a 3. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Houve uma grande praga ali em Sitim, por causa dessa idolatria, por causa dessa prostituição. O povo se prostituiu, o povo deu ouvido aos deuses, comeu das suas comidas, adorou, se prostrou. É inacreditável o povo de Deus fazendo isso em Sitim. Que terrível, houve uma praga, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, um povo que tinha visto o Mar Vermelho abrir, um povo da aliança, bem, né, já em Sitim ainda fazer isso, mostra a nossa pecaminosidade. É só a graça que aquele povo chegou em Canaã. Se dependesse deles, eles não tinham chegado aqui. Tempo de disciplina, 40 anos de disciplina no deserto, mas ainda assim era Deus disciplinando, curando, levando o plano da redenção. Não era aquele povo, era o povo de Deus, era a história da redenção, era Cristo que viria da semente de Israel. Então era mais do que um povo, era Deus acima de tudo isso, coordenando, santificando, chamando e cumprindo as suas promessas. Meus irmãos, a praga foi tão grande em Sitim que 24 mil morreram da praga. Eu imagino que aqui só tenha homens, né? Às vezes eles contavam os homens, talvez se contasse as mulheres e tudo mais, desse mais. Então, 24 mil. Não sei se só homens ou, enfim, pode ser homens e mulheres, mesmo assim é um número muito grande. Por causa da desobediência, por causa do pecado, nós temos que ter cuidado. Esse pecado ali de Sitim, o livro de Deuteronômio não deixou de lado. Lá no capítulo 22, verso 17, ele vai falar de novo. Então, acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, que é Sitim, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Veja, anos depois, mesmo na terra, eles lembravam: vocês estão esquecidos? O que houve lá em Sitim, o prejuízo, até na casa do Senhor houve sofrimento por causa daquele pecado. Não esqueçam. Então, Sitim representa tudo isso, não é? Aquele pecado terrível que trouxe tanto prejuízo. Anos depois, eles ainda estavam tentando se purificar, se lembrando, consequências, desobediências, as consequências do pecado. E aqui nós aprendemos, irmãos, que o pecado, ou melhor, que nós devemos levar o pecado a sério. O pecado pode nos levar mais longe do que imaginamos, mais longe de Deus. Às vezes a gente brinca com o pecado, mas o pecado é sério, o pecado ofende a santidade de Deus. Nós devemos temer e tremer, porque o pecado realmente é sério. Imagine se nós tomarmos a decisão: eu vou lutar contra o pecado mais fortemente, eu vou buscar mais uma vida de santificação, vou ler mais a Bíblia, porque o pecado é sério. Naquele episódio, ali em Sitim, houve um momento terrível, quando o povo estava se prostituindo, adorando outros deuses, e Israel se reúne para orar, para lamentar, para chorar aquela situação, quando de repente eles estavam tão tristes porque estavam pecando contra Deus. Pelo menos um grupo estava assim. De repente vem um israelita sem temor, na frente de todo mundo ele traz uma estrangeira. Vejam que ousadia desse rapaz. O povo, nesse tempo difícil, ele na frente de todo mundo, dos sacerdotes, ele traz uma mulher, não respeita os mais velhos, não respeita ninguém e vai para a tenda com ela.
eles choram, eles ficam tristes. Que tempo difícil ali em Sitim. E aquele rapaz não teme ninguém, nem a Deus, nem a Israel. Ele chorando, e ele faz isso na frente de todo mundo. Às vezes a gente vive num tempo assim, irmãos, onde o pecado está aberto, as pessoas não temem mais a Deus, não teme vovó, não teme vovô, estou aqui pecando e quem queira que... Ninguém teme a Deus. Foi assim que aquele rapaz fez. Aconteceu algo terrível, mas foi o zelo do Senhor. Um homem da tribo, da descendência de Arão, chamado Finéias, naquele momento de dor, naquele momento que o pecado em Israel estava tão grande, aquele homem se levanta, vai à tenda daquele rapaz que estava ali com aquela mulher e os mata, os atravessa. Algo terrível, mas foi o zelo pelo Senhor, a tristeza. Ele matou aquele casal e impressionante que diz que Deus aceitou aquilo. Deus aceitou porque foi a defesa da glória de Deus, a santidade de Deus. Como a gente não precisa fazer o que Finéias fez, mas a gente tem que defender a lei de Deus, a vontade de Deus, que a santidade de Deus possa trazer esse zelo em nós, que o pecado nos entristeça, que nós possamos pregar mais o Evangelho. Finéias foi aceito por Deus, ele fez isso, porque era um tempo difícil, o povo esquecendo-se da lei. Sitim representa tudo isso. 24 mil morreram. Quando Finéias fez isso, a praga cessou. A praga cessou. Quando Finéias fez isso, a praga parou. Deus teve misericórdia. O sacerdócio de Arão foi confirmado ali, através daquele ato. Veja que foi algo expiatório, inédito na Bíblia. Um homem, não foi uma tribo, não foi um sacerdote em especial, mas ali ele nem era sacerdote, era da descendência. Então ele tem aquela coragem de defender a glória de Deus e foi aceito por Deus. Que impressionante. Ainda havia entre o povo quem mostrasse zelo pelas coisas de Deus. A palavra Sitim também significa campo de acácias, uma campina, né? Eu imagino um lugar muito bonito, com árvores, né? Campo de acácias, talvez tivesse acácias lá, a leste do rio Jordão, nas planícies de Moabe, de fronte de Jericó. Ali os israelitas armaram as suas tendas pela última vez, antes de entrarem na terra de Canaã. Ainda no verso 1, diz aí: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido, não é? Então, essas palavras partido, passaram, são muito repetitivas. Eles passaram, eles entraram na terra, chegou a hora de partir, de levantar. Várias vezes são repetidas, isso é maravilhoso. Era a ação de Deus, os impulsionando, chegou a hora. Era o Deus da aliança, agindo, levantem, passem, tenham fé. Imagina a fé de Josué ali, o rio vai abrir, né? Os sacerdotes, os 12 homens que foram escolhidos, depois eles pegaram 12 pedras para ficar de lembrança para os filhos. Parece que eram pedras grandes, pelo que eu entendi, né? Eles levavam no ombro ali para deixar para a futura geração o exemplo do que Deus fez. Então, aqui aparece Josué, né? De madrugada, diligente, um administrador, um guerreiro, um líder que parece com Cristo ali defendendo o seu povo, sua igreja. É por isso que Josué é parecido com Cristo, forte guerreiro, não temas, ele confiou, ele esperou no Senhor. E ele de madrugada, ali, tendo ele tomado os filhos de Israel, partido de Sitim, não é? Partiram, enfim, deixaram Sitim para trás. Vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, verso 2, que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança
do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. É a figura de Josué, não é? Nos ensina tanto. Quem vê aqui é Josué, levanta de madrugada, ordena os príncipes, os oficiais. Aí, às vezes, a gente vê pessoas na igreja. Eu quero ser assim como Josué, dar ordens a pessoas me obedecerem. Um líder forte. Nem sempre foi assim a vida de Josué. Como Josué foi humilhado, como Josué foi treinado, como Josué sofreu. Aqui está o Josué, não é? Liderando, ordenando, vamos, separa os homens. Fazia parte, mas não era tudo. Josué foi treinado na humildade, treinado no sofrimento, e essa parte a gente não quer. A gente só quer, eu quero ser um forte guerreiro, mas não quero me humilhar. Eu quero ser um grande líder, mas não quero passar pelo treinamento que Josué passou. Então, não é isso, é uma história, é uma vida inteira. É uma vida inteira, é um trabalhar em Deus. Algumas pessoas só querem, onde pisar a planta do meu pé será nós. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Só quer isso. Mas vai olhar a vida desses homens, a entrega, a renúncia, a fé. Eles não viviam para eles mesmos, eles viviam para a glória de Deus. Josué significa, dentre tantas coisas nós aprendemos com Josué, o próprio nome Josué significa o Senhor é salvação. O Senhor é salvação. Deus o designou para ser líder em lugar de Moisés. Pela própria Bíblia, nós vemos que Moisés, ainda vivo, ele ordena ali a Josué. Então, Moisés ainda viu a liderança de Josué nascendo. Mas acredita-se que foi aproximadamente cerca de 30 dias depois da morte de Moisés que ele recebe a ordem dada por Deus de seguir, de passar o Jordão. Então, os comentaristas falam sobre isso, né? Porque será que Josué estava triste demais com a morte de Moisés e não tinha condições emocionais? Aqui é onde entra a questão da morte, né? A morte de Moisés. Nós vemos, não era isso. Não é? Ele, como dizem os comentaristas, eu acredito nisso, ele não se entristecia como alguém que não tem esperança. Josué certamente soube entender bem a morte de Moisés. E ele... É aquele tempo, irmãos, onde morre alguém e às vezes a gente tem que se redobrar, a gente tem que continuar, vamos adiante, não é morrer de tristeza, mas é pensar na eternidade, é continuar vivendo, apesar de Josué se levanta. Josué é corajoso, ser forte e corajoso, não temas, é continuar vivendo, continuar liderando, continuar conquistando a terra. O Jordão estava ali. Então, nos ensina muito isso, a posição de Josué, a morte de Moisés. A morte de Moisés, Deus cuidou até de Moisés, até na sua morte, Deus mostra a ele, Deus diz que ele não vai entrar na terra, deixa ele ver de longe, e Moisés aceita isso. Moisés não se revolta, Moisés se humilha, Moisés sabe que vai morrer e é uma morte tranquila, isso é maravilhoso. Deus, com a morte de Moisés, Deus encerra a disciplina do povo. 40 anos de disciplina, rodando ali no deserto, disciplinado, uma geração, vários morreram, menos Josué e Calebe, os de 20 anos para baixo. Então, o tempo de disciplina encerra-se para aquela geração com a morte de Moisés. E Moisés aceita a disciplina. Moisés foi repreendido porque bateu, feriu a rocha. Então, tudo isso é maravilhoso, a gente aprender a humildade de Moisés, a liderança que nasce de Josué, de forma humilde. Ele não se desespera com a morte de Moisés, mas ele se levanta, Deus o levanta. Nós devemos ter atitudes assim, de fé também.
ainda quero mencionar a terra prometida. A terra prometida no Canaã, prometida a Abraão. No capítulo 1, verso 13, tem algo que eu quero mencionar. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Veja só, né? Lembrai-vos do que o servo do Senhor, Moisés é chamado de servo do Senhor. Isso é tão interessante. Que título, que honra. Josué, servo do Senhor, Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus concede descanso e vos dá a terra. A terra é vista como um tempo de descanso, refrigério. O Senhor estava concedendo ao povo um descanso, a graça. Apesar dos pecados de Israel, a terra estava aí, era um tempo de descanso dos inimigos. Aquelas nações ali inimigas estavam pecando tanto, então chegou a hora de Deus repreendê-los. Deus tirou deles para dar a Israel. Isso nos mostra o governo de Deus sobre todas as nações. É Deus que dá, é Deus que estabelece nação, que derruba nação, reis. O coração do rei está nas mãos de Deus, ele inclina para onde quer, impérios, nações, cidades. Tudo isso está sob o controle de Deus. Então, é Deus que vos concede descanso. Se nós olharmos para a Bíblia, né? Cristo é o nosso descanso. A eternidade é o nosso descanso. Há um descanso para o povo de Deus, a eternidade. Nós devemos viver buscando a eternidade. O próprio Abraão, a Bíblia lá em Hebreus 11, verso 10, vai dizer que Abraão, não é? Antes de Moisés, o primeiro que Deus promete a terra, a Bíblia se refere a Abraão como homem de fé, e ele procurava uma cidade superior. Ele sabia que Canaã foi prometido a ele, mas Abraão esperava mais do que Canaã. O arquiteto era Deus. E assim, meus irmãos, nós devemos viver. Nós temos bênçãos aqui nessa vida. Cristo é nossa maior bênção, o descanso, a salvação. Temos bênçãos materiais, tantas coisas, mas há algo mais, a eternidade, buscar as coisas lá do alto. Não nos conformemos somente com as coisas dessa vida, que são boas, valem a pena. Não é proibido se divertir, não é proibido aproveitar, não é proibido ter dinheiro, mas o nosso coração não pode estar nisso. Há uma terra superior, a eternidade, há novos céus e nova terra. Eu não sei vocês, mas às vezes eu gosto de lembrar disso quando estou viajando. Agora mesmo, alguns dias atrás, eu fui com Simone a Fortaleza, e cada cidadezinha que passava, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, como é que foi criada essa cidade? Qual a história dessa cidade? Como Deus sustenta os sítios, né? Tanta gente na zona rural ainda hoje, e a provisão. E eu fico pensando, cidades bonitas, cidades feias, mas cada cidade, nem sempre, mas às vezes eu penso sobre essas coisas, eu digo, meu Deus, ainda não é a Jerusalém celestial. Cheguei em Fortaleza, mas apesar da glória de Fortaleza, ainda é uma cidade humana. Então, eu tenho muito isso. Cada lugar que eu chego, eu acho bom. Fortaleza, tem o Beach Park, tem as praias, tem o Parque do Cocó, mas logo, logo eu digo, quero ir para casa. É humana. Não dá para ficar, só se Deus quisesse, mas eu senti isso quando eu fui. Deus nos deu a oportunidade de ir em Denver, nos Estados Unidos. Viajamos, conhecemos cidades tão bonitas e eu senti a mesma coisa. Cidades ricas, cidades bonitas, mas eu dizia, ainda não cheguei em casa. Sabe aquela sensação de que a mais bela das cidades é feia por causa do pecado? Eu penso muito nisso. Nos Estados Unidos, né, o povo chega, eu vou morar nos Estados Unidos, eu quero vir para cá. Eu até pensei nisso. Quando eu estava lá, eu disse a Simone, imagine se a gente viesse morar aqui um ano para estudar,
teologia, estudar sobre família, tirar um tempo assim. Eu até pensei nisso, falei lá com o pastor e tudo, mas Deus não quis. Mas toda cidade, a mais linda das cidades, é terrena. Não coloquemos nosso coração nas coisas dessa terra, são passageiras. Agora também não fiquemos deprimidos, não quero saber mais de nada. Não, viva na cidade terrena, para a glória de Deus. Quer se divertir no Beach Park? Vá lá, glória a Deus, é muito bom. Quer parar no Termas, como a gente fez? Fomos no Termas, águas quentes, né? Paramos lá, como foi bom. Mas logo enfada. Logo é cidade humana. É como um saquetel furado que nunca enche a medida. A gente não pode viver na vaidade dessa vida. Por isso que é o contentamento, é Cristo nosso descanso. Com Cristo, em qualquer lugar deste mundo, em qualquer circunstância, nós podemos viver, nós podemos nos alegrar, nós podemos servir a Deus na honra, na desonra, no muito ou no pouco. Eu estava me lembrando, viu, André, de você nesses dias, quando eu fui para o seminário, né? Eu com Simone, 3 filhos pequenos, Timóteo tinha 4 meses. Eu morei em Recife, parece que eu não morei, porque foi um tempo bom, mas ao mesmo tempo difícil. Sem carro, a gente mal saía dos lugares, o que a gente saía era por bom preço, fazer compra com os meninos dentro do carrinho, por bom preço, para a igreja, né? Ou seja, a gente não tinha cultura, a gente não tinha diversão, a gente não tinha como fazer isso. Depois a gente visitou os pontos históricos e foi bom, Deus deu oportunidade para isso. Mas a maioria do tempo não. Eram ali dedicados para uma missão, para um estudo. Morava em Recife parecia que nem morava. Uma cidade tão luxuosa, tão grandiosa, mas ali na simplicidade do Evangelho nós vivemos. E o que satisfaz é isto, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento. É o descanso de Deus, é a fé. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, tudo vai bem. Seja em qualquer lugar do mundo. Então, Abraão, apesar de ter a promessa, Deus um dia daria a Abraão e a sua descendência, e deu. Eles atravessaram o Jordão, mas mesmo Abraão já esperava uma pátria superior. A Canaã celestial, ainda no verso 1, capítulo 1, verso 17, nós temos aí como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedecemos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Esse verso mostra a reação do povo. As 2 tribos e meia fizeram compromisso com Josué. Como obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti. Basta o Senhor ser contigo. Tão somente Deus seja contigo que a gente vai honrar, que a gente vai obedecer. Eles renovaram a aliança com o Senhor. Não somente as 2 tribos e meia, mas todo Israel fez isso. Então é um compromisso coletivo de renovação de aliança, celebração da Páscoa, circuncisão. Então eles renovaram ali o compromisso com Deus. E nesse ponto aqui eu fiquei pensando na igreja local, no povo de Deus, como a gente precisa ter essa atitude, estar disposto a servir a Cristo, a amar a Deus, a colocar nossos dons à disposição da igreja mesmo, do Senhor em primeiro lugar, mas se dedicar. Esse povo aqui se comprometeu. Se o Senhor for contigo, Josué, nós estamos juntos. E assim, meus irmãos, isso é uma igreja. Nós temos um compromisso com Cristo, nós pensamos no mesmo reino, na mesma obra, nós temos compromissos, estou junto na evangelização, estamos juntos na ação social, estamos juntos no departamento infantil, estamos juntos honrando a Deus. A igreja local deve ter propósito semelhante àquelas tribos que se comprometeram a estarem ali servindo ao Senhor com fidelidade. A terra prometida, ainda, nós vemos ali em Apocalipse, a nova Jerusalém, novo céu e nova terra, eis que
tudo se fez novo. Você anseia isso como cristão? O dia em que tudo se fará novo. Tudo se fez novo. Já começou, o nosso coração já é novo. As coisas velhas ficaram para trás. Em Cristo, tudo se fez novo dentro de nós. Mas haverá um dia que, mais do que isso, nosso corpo será novo. Não adoecerá, não morreremos mais. A terra será renovada, diz lá em Romanos, capítulo 8. Eu vou ler o texto de Romanos 8, 18 em diante. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Você pensa nesse tempo onde os sofrimentos do presente serão pequenos diante da glória. A cidade será nova, o nosso corpo novo, Deus cumprirá plenamente as suas promessas. É isso que nos move, essa é a razão da nossa fé, do cristão, há algo melhor, há uma pátria melhor. Olha o que Paulo dizia, já naquela época, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para só um pouquinho que eu vou continuar lendo depois. Então veja a consciência de Paulo, né? Para mim era certeza para Paulo. Do mesmo jeito, por isso que Paulo enfrentava perigo, fome, sede, naufrágios, porque ele tinha essa certeza. Para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos daqui não se comparam com a glória da eternidade. Por isso, irmãos, vale a pena a gente consagrar nossas vidas a Deus. Por isso vale a pena André deixar tudo e servir a Cristo. Somente por isso, porque é certo. A nossa herança, as nossas promessas são muito maiores. Se não fosse certo isso, André era um bobo, deixando tudo, deixando profissão, deixando coisas humanas. Que rapaz bobo. Mas porque certamente André tem por certo promessas maiores, há algo maior, então vale a pena. Vale a pena, não só André, eu estou citando André como exemplo, mas cada um de nós deve fazer o mesmo. André dentro do dom que Deus está chamando, e nós dentro do dom que cada um tem a mesma coisa. André não é mais santo do que nenhum de nós. É Deus e ele, o chamado é dele, você tem o seu. Então se entregue com intensidade, se entregue de todo o coração, viva para a glória de Deus na sua vida, do seu jeito. Continuando a leitura, Paulo tinha essa convicção, para mim tenho por certo, Romanos 8, 18, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19, em diante, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. E o 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, é assim que o crente vive, como Paulo, nessa esperança, na certeza de que um dia tudo se fará novo. A própria criação geme, os animais gemem, a terra geme, o cosmos geme, esperando o dia que será redimida. Os filhos de Deus gemem, nós gememos, o dia em que de fato receberemos nossa herança. Gememos, sofremos, adoecemos, mas
Temos certeza que um dia tudo isso passará. O Espírito Santo intercede por nós. Vivemos assim, vivemos algo maior, há uma excelência, há algo que nos chama. O reino de Deus é maior do que a vida aqui nessa terra. Apesar disso, nós devemos viver aqui nessa terra uma vida com excelência, fazendo o melhor. Viva o melhor nos estudos, viva o melhor na sua casa, viva o melhor no seu casamento. Buscando a eternidade, você fará melhor as coisas aqui dessa terra. Busque, estude, viva, contribua. Com os olhos na eternidade, você fará muito melhor, porque você não terá cobiça, você não está disputando com ninguém, você tem o seu espaço, você não precisa ser melhor do que ninguém, você não precisa estar querendo o que é dos outros. Deus lhe deu a sua parte, viva fiel no que deu e busque a eternidade. Assim nós vamos viver muito melhor e faremos muito mais por essa terra. Ajudaremos muito mais pessoas, o CAEP será muito mais útil, nós ajudaremos muito mais, evangelizaremos muito mais se pensarmos mais na eternidade. É isso, meus irmãos, a travessia do Jordão. Sitim nos ensina muito. Josué, santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As pedras, a arca, o Deus da aliança, a arca ia adiante, eles olhando, seguindo ali os sacerdotes, nos fala da presença de Deus no meio do seu povo. O Deus que estava ali cumprindo promessas, o Deus de aliança. Aquela arca simbolizava isso, a aliança, a presença. Era em cima da arca onde Deus falava, onde dentro da arca havia ali o livro da lei, o maná, as tábuas de Moisés. Então era toda aquela representação dos feitos de Deus, da glória de Deus, do Shekinah de Deus. Deus estava com o povo e isso era suficiente. Então eles estavam ali atravessando, olhando para a arca. Nós devemos lembrar, estamos em aliança com Deus. Aliança. Nós somos dele, ele é nosso, e ali ele é fiel para cumprir as suas promessas. A aliança, várias alianças no Antigo Testamento, havia as exigências da aliança e também os benefícios da aliança. Se quebrassem a aliança, viriam as consequências, que era a morte. Se fossem fiéis à aliança, viria a vida. Então, estamos em aliança, inquebrável, a última aliança, Cristo Jesus, no sangue. Sejamos fiéis, não brinquemos de ser crente. A consequência para os desobedientes, o pecado é sério, apostasia para os que estão longe do Senhor, mas para aqueles que são fiéis, cada vez mais essa excelência. Quão bonita é uma pessoa dedicada a Cristo, vivendo para Cristo. Eu ontem, quero finalizar, ontem eu estava escutando alguns louvores e escutei muita coisa. E dentre os louvores que eu vi, achei tão bonito, alguns cantores ali consagrados a Deus, alguns casais que servem a Deus juntos. E eu fiquei pensando na minha vida, eu digo, Senhor, que bom que eu te sirvo, eu não queria fazer outra coisa nessa vida. Como é lindo alguém dedicado, alguém servindo a Deus. Seja cantando, não precisa cantar não, mas naquilo que Deus lhe deu. Não há razão maior de viver do que ser um servo de Deus, como Josué foi. Moisés, servo do Senhor, isso basta. Isso deve nos alegrar, eu sou um servo do Senhor, você é um servo do Senhor. É o maior título, é a maior honra. Que bom, eu fiquei imaginando, meu Deus, que privilégio é estar servindo ao Senhor, que privilégio é ter a vida consagrada, santificada, não há melhor forma de viver do que essa, na esperança da vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Se Socorro Teles quiser cantar, tem a oportunidade, Neto também tem. Vamos orar, meus irmãos. Antes, se eles quiserem, eles vão cantar. Mas vamos orar antes. Oremos, meus irmãos. Tudo que nós ouvimos, vamos fazer uma oração finalizando. Senhor, nos livra do pecado,
Que nós possamos levar o pecado a sério. O pecado desagrada a Deus, o pecado traz consequências terríveis. Tem misericórdia de nós, dessa igreja, de todo o teu povo, dos nossos jovens, Senhor. De qualquer idade podemos pecar contra Ti. Santifica-nos, Senhor, pela Tua lei, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Senhor, nos ajuda a buscar a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Ajuda-nos a viver consagrados a Ti, Senhor. Não há melhor forma de viver. A criação geme, Senhor. Os animais gemem, o cosmos geme, nós gememos também, esperando o dia que a plena promessa se cumprirá, que o reino de Deus virá pleno e receberemos a nossa herança em Cristo Jesus, que é muito maior do que Josué. O nosso Jesus, o Filho de Deus, que cumpriu todas as promessas e é o cabeça da igreja. E no final, ele se sujeitará a Deus Pai e o reino será pleno, o reino de Deus. Consagramos nossa vida a Ti, Senhor. Como é bom viver como filhos Teus nessa terra. Buscando a eternidade, faremos mais por essa terra. Abençoa os idosos, abençoa os órfãos, abençoa os missionários. Em nome de Jesus, amém.